como que a PNL, a Programação Neurolinguística, pode contribuir para que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Na maioria das vezes, a gente fala, minha relação com meu marido não tá boa, eu tô com dificuldade de comunicar com meu filho, meu Deus, não aguento meu chefe. Mas o que realmente você tem feito para se equipar com ferramentas que vão contribuir para que as relações fluam com mais facilidade? Nesse vídeo, eu vou passar para você alguns pressupostos da programação neurolinguística que vão ajudar você a entender melhor sobre como o outro funciona, de que forma eu posso me conectar com o outro para que o relacionamento ele fique mais saudável, para que a conexão aconteça de verdade. Eu sou Luísa Lopes, diretora, fundadora do INDESP, especialista em programação neurolinguística, uma apaixonada por gente. Através desse instituto, o INDESP, nós já formamos mais de 200 turmas de programação neurolinguística, de practitioner em PNL. Isso significa uma grande jornada nesse caminho do autoconhecimento. Se você me perguntar, Luísa, o que eu faço para eu conseguir me relacionar melhor com as pessoas? Na lata, o que eu vou falar para você, aprenda a se autoconhecer e a se relacionar melhor com você mesmo, com você mesma. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho mal resolvido, eu vou estar levando para as minhas relações. Muitas vezes, nós queremos que o outro preencha carências que nós carregamos desde a vida uterina, desde o passado, desde a infância. E aí não tem relacionamento que dê conta. Às vezes falta maturidade emocional, relacional e espiritual. E a partir do momento que você aprende a se autoconhecer, a abraçar o seu passado, a entender os seus pontos fracos e fortes, você vai também entender quais são os gatilhos externos que tiram você do eixo. Você vai entender como você funciona. E isso é maravilhoso, e falo disso com propriedade, porque já tem um tempo que eu estou trabalhando em mim mesma essas ferramentas fantásticas da PNL. O primeiro pressuposto que eu quero passar para você é o pressuposto da representação. O que significa isso? Cada um de nós representamos, interpretamos a realidade a partir do nosso mapa de mundo. O mapa não é o território, ou seja, aquilo que eu estou vendo não é uma realidade para todo mundo. Cada um de nós criamos uma forma subjetiva de olhar para o outro, de olhar para a realidade, de olhar para nós mesmos. Então, nesse pressuposto, quando a gente entende que o mapa não é o território, que cada pessoa tem o seu mapa de mundo, tem a sua forma de enxergar as coisas. Entendendo isso, a gente para de querer que o outro veja as coisas da forma que a gente vê. E o que é esse mapa? Nós começamos a construir o nosso mapa de mundo desde a vida uterina. Tem muitas impressões, muitas programações que são feitas quando nós ainda estamos no nosso primeiro lar, no lar uterino. E ali na nossa infância, de 0 a 6 anos de idade, nós vamos formatando esse nosso mapa, através de programações, da forma que nós fomos educados, nós vamos construindo as nossas crenças, os nossos valores. E a partir do momento que nós vamos adultecendo, nós vamos trazendo isso com a gente. Se a gente não para se autoconhecer, pode ser que a gente esteja reagindo de uma forma infantil diante
das situações da vida diante do outro. Por quê? Porque aquilo que nós carregamos vai determinar quem nós somos, quem nós vamos nos tornando na vida adulta. A boa notícia é que eu posso parar para atualizar esse mapa. Eu posso dar F5, dar uma olhada para a sua vida. Tem alguma área da sua vida que você sente que você está imaturo, que tem padrões de comportamentos que se repetem? Eu costumo brincar que a vida é um play em cima das programações que nós carregamos. E a PNL nos ensina a mudar essa playlist, a mudar essas programações. Então não adianta você olhar para aquela pessoa e falar, poxa vida, eu não aguento olhar para sua cara, eu não dou conta de você. É importante eu olhar para mim e falar, peraí, o que especificamente essa pessoa faz que faz com que eu me sinta tão mal? A gente começa a observar a gente. Então, quando você fala assim, eu gosto muito de fulano, na realidade, o que você gosta mesmo é o como você se sente quando está com essa pessoa. Então, se você aprende a curar suas feridas emocionais, a olhar para essas crenças que não estão contribuindo para que suas relações fluam de uma forma mais harmônica e saudável, você vai ser refém de relacionamentos. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa falando assim, nossa, eu estou num relacionamento abusivo, eu fico pensando o quanto essa pessoa precisa de PNL. Porque o sentimento que ela experimenta, aquilo que ela acredita, que faz com que ela atraia um relacionamento que machuca tanto, que faz tão mal, é algo que está nela, isso está nela. E com todo respeito, eu sei que existem pessoas que, né, mau caráter, pessoas, mas o que eu estou fazendo que eu estou atraindo isso? Então, quando a gente fala o mapa não é o território, significa que cada pessoa tem o seu mapa de mundo. E não dá para enfiar a colher de pau no mapa do outro e falar, acredita desse jeito, pensa igual a mim. Não, da mesma forma que a bula não é o remédio, o menu não é o cardápio, não é a comida, o mapa não é o território. O que é legal? É a gente aprender a diagnosticar, conhecer o mapa do outro. Por quê? Porque a pessoa, ela toma decisões na vida é a partir do mapa dela e não a partir do nosso mapa. Então, às vezes, a pessoa tem uma atitude que você fala, meu Deus, olha o que essa pessoa fez. Você está surpresa, de repente, ou surpreso com a atitude do outro. Mas o outro está agindo a partir do mapa dele. E não é fácil você ensinar, por exemplo, sobre honestidade, né? Sobre uma pessoa ser íntegra, depois que ela se tornou uma pessoa adulta. Porque no mapa dela, ela já arranjou uma forma de agir que para ela está tudo bem. Então, na PNL, a gente usa muito esse termo, né? Em vez de falar com a pessoa assim, ah, você tinha que agir assim ou assado, você pode falar no meu mapa, na minha percepção. Eu sinto que tem esse outro jeito de agir. É muito lindo no PNL Team, no projeto de crianças que eu tenho, para os filhos de quem fez a formação em PNL aqui no INDESP, tem um projeto que é o Projeto Golfinho. E é muito lindo quando você vê as crianças entendendo isso. O mapa do papai é diferente do meu. Eu posso respeitar o mapa dele, saber que ele quer o melhor para mim, ele toma decisões pelo mapa dele, a história de vida, a mochila de vida dele é diferente da minha. Então eu paro de brigar com o outro. E ao invés de falar, nossa, que pessoa chata, os meus golfinhos falam isso, os meninos do PNL Tias falam, nossa tia, que mapa daquela pessoa, hein? Que mapa. Ou seja, que jeito de enxergar as coisas.
Então, se a gente prestar atenção, tudo na nossa vida tem isso, né? Tem um evento, tem a forma que eu enxergo esse evento, o sentimento que eu crio aqui e a resposta que eu dou a partir disso. Mas a interpretação que eu dou é responsável por tudo mais. E a interpretação que eu dou vem a partir das minhas crenças, dos meus valores, do meu mapa. E é por isso que na PNL a gente aprende a fazer perguntas para saber o que tem no mapa dessa pessoa. O que tem ali? Porque ele vai decidir pelo mapa dele, em qualquer área da sua vida. Quando você tem PNL, as coisas fluem mais facilmente. Porque a PNL é um modelo de comunicação extremamente eficaz e prático. E você aprendendo a se comunicar, você se relaciona bem. Dificilmente uma pessoa vai falar assim, eu me comunico muito bem com o meu chefe, mas o nosso relacionamento é ruim. Não. Se você se comunica bem, você cria uma conexão bacana com essa pessoa e a relação vai florescer. Porque o diálogo vai florescer. Né? Então, o mapa não é o território. Cada ser humano tem o seu jeito de perceber a realidade. A percepção é igual à nossa digital. É única. E ela vem a partir daquilo que foi impresso em nós. Aquilo que é impresso é expresso. Então, pense, como é que está o seu mapa de mundo hoje? O que você tem feito para inovar o seu mapa? O que você tem feito para enriquecer o seu mapa de mundo? Porque nada vai mudar lá fora se você não mudar aqui dentro. Às vezes a gente fala, eu te desejo uma vida próspera e feliz. A vida é o que pulsa dentro de você. Se você não se sentir uma pessoa próspera, não aprender a descartar essas crenças pobres, limitantes, obstrutivas, nada vai prosperar. Não é o fato de mudar o ano que as coisas vão mudar. É o fato de eu mudar o meu mapa. De eu abrir um espaço para fazer mudanças, enxergar de um outro jeito. Recentemente eu conversei com a mãe que já tem uns 3, 4 anos que ela bate de frente com a filha. Porque a filha não é como ela gostaria. A filha tem uma orientação sexual diferente do que ela sonhou. E eu falei, bater de frente não vai mudar o mapa da sua filha. Experimente primeiro mudar no seu mapa. Olhar para ela, procurando aceitar, procurando esticar o músculo do seu coração e acolher, é sua filha. Aprenda com isso, ao invés de ficar batendo de frente. E ela, como não parou para se autoconhecer, para fazer um curso como o PNL, para levar muitas ferramentas, para poder aprender a lidar com tudo que a vida colocar no palco, né, desse grande teatro da vida, ela fica refém. Porque ela está esperando que o outro mude. E tá tudo bem, uma pessoa que tem um mapa muito diferente de você e você sentir, não dá. Não dá para mim. E tá tudo bem. Eu sou eu, o outro é o outro. A gente é diferente. Tá tudo bem. Não é fácil você colocar no mapa do outro as coisas que são importantes para você, porque às vezes não tem um nível de importância para o outro. Mas sabe o que é legal disso tudo? Quando você amplia o seu mapa, a gente fala da neuroplasticidade do cérebro. Quando você amplia a sua consciência, ela não encolhe mais. Então, quando você faz uma mudança na sua forma de perceber as coisas, você vai para um próximo nível de consciência. E as coisas ficam mais fáceis. E de repente você já está fazendo isso. Uma das primeiras áreas que a gente devia priorizar na nossa vida é o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque é meu crescimento como ser humano. É eu aprender a ser mais gente.
Então, o mapa não é o território. Para de querer que o outro tenha um mapa igual ao seu, ele não tem. Procure respeitar o mapa do outro. Procure conhecer um pouco mais aquilo que está abaixo do iceberg. Quando você tem a curiosidade de saber como é que foi a gestação dessa criança, dessa pessoa, como é que foi a infância dela, quais as crenças que ela carrega, que dificuldades ela passou. Porque é esse mapa que está abaixo do iceberg que vai determinar quem essa pessoa é. E quando você decide, é melhor ser feliz do que ter razão? É melhor parar de bater de frente e ter mais compaixão, por incrível que pareça. Você está apresentando uma versão diferente sua para o outro. E isso faz com que o outro dê uma resposta diferente. Uma coisa que eu aprendi na PNL e fico muito grata, eu aprendi várias coisas, mas essa eu agradeço muito, foi respeitar o mapa dos meus pais. E eu fico feliz por ter feito isso. Já tem um bom tempo, né? Eu passei um bom tempo da minha vida respeitando o mapa deles, parando de querer ter razão, parando de discutir. Poxa vida, eles vieram de uma outra época. E foi assim que eu criei conexão maior com eles. Quando o papai foi embora, isso tem 2 anos, já não tinha desgaste nenhum na relação. Porque eu falava, olha, o papai tem um mapa diferente. E a minha admiração por ele foi crescendo cada vez mais. Porque toda vez que você traz um julgamento, que você critica, você está construindo um muro. E isso impede você de ter conexão com o outro. E mamãe, bem antes do Alzheimer, que ela ainda está num grau muito profundo, né, muito forte de Alzheimer, incomunicável, assim, totalmente alheia, né? Mas a alma dela está lá. Foi uma coisa muito importante para mim, respeitar o jeito da mamãe. Ela agir a partir do mapa dela. O Alzheimer é tão estranho, né? Porque a pessoa vai perdendo todo o raciocínio, a cognição, a percepção. Eu te pergunto, o quanto você respeita o mapa do outro? Quantas vezes eu vejo um pai criticando a criança e falando, esse menino aqui não me respeita. Quem programou seu filho assim? O quanto você respeita a sua companheira, o seu companheiro? O quanto você respeita seu filho? Será que respeito é uma coisa familiar para ele? Muitas vezes nós temos no nosso mapa coisas que nós não escolhemos ter. Não é uma escolha deliberada. A partir do momento eu vou ser assim. Se a gente não para se autoconhecer, a gente fica refém da nossa história, refém das coisas que nós passamos, refém dos relacionamentos. Então, esse pressuposto, ele ajuda você a entender melhor o outro. Não é o outro que é autoritário, é o outro que no mapa dele ele é tão inseguro que ele tem que falar alto para ser ouvido. E aí você vai ver a mesma criança que tinha que gritar, berrar para ser atendida, está berrando até hoje. Então, olha, eu passo a entender isso. E um outro pressuposto que eu quero passar para você é o pressuposto da flexibilidade. Nós sempre temos escolhas. Se você está agindo de um jeito, que está tendo uma resposta do outro, que não é o que você quer, mude o que você está falando, mude o que você está fazendo. Assim é a nossa vida, é como um eco. Né? O que você fala aqui vai ressoar lá. É como se a vida fosse como jogar uma bola na parede. Jogou com força, vem com força. Joga suave e volta suave. Nas relações também é assim. Nós sempre temos escolhas. Eu não posso mudar o outro, mas posso escolher como que eu quero me relacionar com ele. E aí, tem uma ferramenta, né, que é trabalhar os pressupostos da PNL, onde a gente cria
3 novas escolhas diferentes daquela. Qual? Aquela que eu tô falando e tô tendo um resultado que não é o que eu gostaria. Então, a pergunta é, de que outras formas diferentes dessa que você está tendo, que está tendo uma resposta que não é que você quer, você poderia lidar com essa situação? E se eu escutasse mais? E se eu levasse mais humor e leveza para o relacionamento? E se eu elogiasse? E se eu fizesse rapport? O que é rapport? Criar uma conexão, acompanhar antes de conduzir. Comportamento é resposta de comportamento. Dê uma olhada para os seus relacionamentos. Se você não está gostando da forma que o outro está se comunicando com você, saiba que isso é apenas a forma que o outro está respondendo aquilo que você está transmitindo, projetando. Não é maravilhoso a gente saber que nós precisamos mudar em nós? Sabe aquela pessoa lá do espelho, quando você se olha no espelho, começa a se perguntar de que outro jeito eu poderia agir? E é incrível, só o fato de você se perguntar, você está saindo do automático. Que muitas vezes no automático, o que nós fazemos? Ou nós atacamos ou fugimos. Então não precisa ser assim. Eu não preciso ser totalmente passiva nem reativa. Eu posso ser mais assertiva quando eu me pergunto de que jeito que eu estou fazendo, que eu estou tendo a resposta que não é que eu quero. Aí você assume responsabilidade. Que tal você começar a exercitar esse jogo de cintura? A fazer com que a relação seja uma dança. Ao invés de se irritar, agradeça. Por quê? Porque o outro está te mostrando que tem uma ferida aí que ainda não foi curada. Eu vou fazer outro vídeo, porque é tanta coisa que me vem. Imagina, um curso de 10 dias, como vamos ter agora, na próxima semana. 10 dias. Um intensivão. Para a gente aprender a se relacionar melhor com a gente, curar as feridas do passado, melhorar a nossa comunicação, entender de gente, entender o outro, aprender a acessar os recursos internos, ter metas, objetivos de vida, descobrir o para que estamos aqui, o porquê estamos aqui. Então, 200 turmas já formadas. Então, enquanto eu estou aqui com você, vem uma ideia, outra, e se deixar, eu vou dar uma aula aqui, vai demorar muito. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que essas dicas possam contribuir para que você tenha relacionamentos mais saudáveis. Lembrando do seguinte, o que eu entrego para o outro é aquilo que transborda em mim. Então, se eu tenho um ressentimento, mágoa, ou raiva, ou qualquer emoção ou sentimento que não foi digerida direito, eu vou estar projetando isso no outro. Todas as vezes que o ambiente está tóxico, que a relação não está fluindo, está na hora de eu me olhar. Peraí, o que tem aqui? E eu que tenho muita intimidade, com meu papai do céu, muitas vezes eu pergunto, peraí, o que essa pessoa veio me ensinar? Porque às vezes é exatamente essa pessoa ranzinza, autoritária, que é o seu mestre. Porque ela vai ajudar você a se olhar, a exercitar resiliência, flexibilidade, respeito a si mesmo, ao outro. São as turbulências que fazem a gente ficar atento, e aprender a remar nesse mar da vida. Então, eu espero de coração que você comece a ficar mais atento a isso. Comece a melhorar cada vez mais o seu estado emocional. Cure tudo que tiver que curar, Nós estamos no mês de janeiro, branco, saúde mental. Então, preste atenção mais onde está seu foco de atenção.
Porque se você quiser destruir relacionamentos, a receita é essa. Critique, julgue, fale mal e crie uma expectativa que o outro não é bom o suficiente. Eu só vou me dar bem com ele o dia que ele se tornar isso que eu desenhei aqui na minha mente. O outro não é o que você gostaria, nem você é o que o outro gostaria de repente. Então, talvez esteja na hora de você fazer essa mudança no seu mapa, buscar novas formas de lidar com as situações da vida. E eu tô aqui para te apoiar. Quem sabe está na hora de você ir para a comunidade do Clube Indesp, que está maravilhosa, que toda semana, né, a gente se encontra para poder evoluir a nossa consciência. Ou quem sabe você quer fazer mudanças mais profundas, vindo para a próxima turma de PNL, que acontece agora presencial. Mas se você preferir, tem também online ao vivo. Ou seja, tem um menu de possibilidades para você curar seus relacionamentos, para você ter uma vida mais significativa e feliz. Se fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe. Nos ajuda a divulgar essas sementinhas que fazem as pessoas refletirem melhor, né? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso e acesse também esse sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E vai lá também para o meu Instagram, luisalopes.pnl ou Indespes. Eu tô lá para te abraçar e para você também saber sobre a programação que nós temos. Beijo carinhoso. E priorize você, priorize se autoconhecer.